Meus irmãos, muita paz, que Jesus esteja entre nós. Em cada comparação, Arilene, é diferente, você é mais evoluída do que eu, acredite. A Marizei diz que o destino de todo mundo que reencarna como homem é depois reencarnar como mulher, porque o espírito tem que evoluir, e evoluir mais rápido como mulher, não é, Marizei? Isso você fala. Então, ainda chego lá. Meus irmãos, vamos falar um pouquinho hoje a respeito de 3 temas. Primeiro, eu gostaria de anunciar que a revista Reformador, deste mês de outubro, revista publicada pela Federação Espírita Brasileira, nos deu um presente. Divulgou a nossa obra, Tratado dos Evangelhos, e destacou uma mensagem dessa obra intitulada Jesus cura um possesso na sinagoga de Cafarnaum. Fiquei surpreso com a escolha do tema e também com a divulgação do livro. Esse artigo que aqui está explica de forma muito clara o processo obsessivo. Claro que no livro dos Espíritos, no livro dos Médiuns, no Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas explicações a respeito. A questão da sintonia, obsessão, possessão, surge em função de uma sintonia. Sintonia moral, intelectual ou outros tipos de sintonia ou de ressonância vinculadas ou vinculados a vidas pretéritas. Muitos daqueles que obsidiam o outro vêm como forma de vingança, de resgate. Então, a equipe editorial do Reformador escolheu esse tema e, para minha surpresa, também divulgou a obra Tratado dos Evangelhos, que é a única obra espírita que, no único volume, explica, dentro das linhas kardecianas, a respeito dos Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Muito bem. Então, eu pensei em fazer uma página que pudesse agradecer ao Reformador e toda a sua equipe, e em nome do senhor Evandro Noleto Bezerra, que é o editor-geral do Reformador, que completa esse ano 142 anos. O Reformador é de 21 de janeiro de 1883. 142 anos essa revista. Então, eu sugiro aos irmãos que assinem o Reformador. Com R$50, você faz a assinatura digital, tem acesso por ano. Com R$150, recebe a revista. Qual é a vantagem de se ler a revista? A gente vai na livraria, compra o livro. E o livro tem ali aquele assunto e trata daquele tema. A revista, geralmente, trata do mesmo tema, mas com uma visão atualizada. Por exemplo, o médico, o advogado, o enfermeiro, o psicólogo, o cientista, ele tem acesso aos livros. Mas quando ele assina uma revista especializada, ele acompanha o processo evolutivo daquela ciência. O Reformador é uma revista científica. E aqui eu quero também mandar um abraço ao Geraldo Campetti, que depois dele, a revista Reformador
passou a colocar referências bibliográficas, dando um cunho mais científico aos artigos da revista. Então, é bom ler os livros, excelente a leitura dos livros. A nossa livraria aqui tem livros extraordinários. Recomendamos todas as obras que aqui se encontram para poder fazer a base e consolidar o prédio, o edifício do saber. Olha o título desse mês: Instruí-vos. Olha o título do Reformador, nesse mês de outubro, que é o mês de Kardec. Instruí-vos. Instruí-vos. E quando se lê uma revista como Reformador, a gente está atualizando a instrução. Porque constantemente os articuladores, os escritores, estão aperfeiçoando suas pesquisas. Tem uma outra revista também muito importante, que é a Revista Internacional Espírita, da editora Clarim, que já publicou o jornal Clarim, vários e vários textos da nossa obra Tratado dos Evangelhos. Então, eu sugiro a assinatura dessa revista. Esse mês mesmo fala sobre Flammarion. Olha o índice. Camille Flammarion, sobre as obras de Kardec, o Cristo Consolador, Alcione e a Evolução da Alma. Quem já leu o livro Renúncia, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, que vê esse espírito que saiu das esferas superiores para atender uma missão familiar. Então, meus irmãos, assine o Reformador. Há 40 anos, nós assinamos o Reformador. Há 40 anos ou mais. Acho que há 44, 45 anos. Porque com a revista, a gente se atualiza, e mais do que isso, busca os livros certos para poder formar a nossa opinião a respeito disso. Quando eu cheguei em Goiás, em 86, foi a revista Reformador que divulgou nossas palestras. O Reformador, de novembro de 86, há quase 40 anos, o Reformador tinha 24 anos, o Reformador divulgava nossas palestras. Escrevi pouco para o Reformador, porque a nossa missão foi muito voltada a um estudo mais concentrado, como foi o caso do Tratado dos Evangelhos. Mas é um privilégio ver o Reformador divulgar os artigos que aqui se encontram e divulgar o tratado. Aí nós pensamos numa página de agradecimento que fosse uma página biográfica a respeito do Reformador. E eu vou pedir para Marisley ler essa página biográfica, ela é bem objetiva, a respeito da história do Reformador. E depois nós vamos voltar com o tema gratidão. Pode. Senhoras e senhores, boa noite. Meus queridos irmãos e irmãs em ideal espírita, reunimos-nos hoje para render justa homenagem a um verdadeiro patrimônio da cultura espiritual brasileira, a revista Reformador, órgão de divulgação da Federação Espírita Brasileira e luz constante do pensamento kardecista há mais de um século. Fundada em 21 de janeiro de 1883, no Rio de Janeiro, pelo tipógrafo e idealista Augusto Elias da Silva. Então, 142 anos. Já passou a idade que a gente consegue viver, né? A gente só vai até 120, né? Então, já passou do humano.
A revista Reformador nasceu num tempo de desafios, quando o Espiritismo ainda ensaiava seus primeiros passos no Brasil. Movido por profunda fé e inspirada na obra de Allan Kardec, Elias da Silva, inspirado, né? Elias da Silva concebeu a revista como instrumento de luz e esclarecimento. O nome Reformador não foi escolhido por acaso. Evocava o Cristo, o reformador do mundo, aquele que veio renovar a humanidade pela força do amor e da verdade. Desde suas primeiras páginas, o Reformador se destacou pela seriedade e elevação de seu conteúdo, tornando-se elemento de união entre os pioneiros espíritas. Os pioneiros espíritas, levando orientação doutrinária, consolo moral e incentivo à vivência do Evangelho. Os irmãos sabem que nem sempre os livros chegavam a todas as cidades com muita facilidade, então o Reformador fazia esse papel. Pouco tempo depois, passou a integrar oficialmente a Federação Espírita Brasileira, tornando-se seu órgão oficial de divulgação. Voz firme e fiel da doutrina espírita em todo o país. Foi através de suas páginas que se projetou Adolfo Bezerra de Menezes, o médico dos pobres. Esse vocês conhecem. A partir de 1887, publicou artigos que esclareciam, defendiam e fortaleciam o espiritismo no Brasil. Em 1889, foi eleito presidente da Federação Espírita Brasileira, tornando-se, então, o grande unificador do movimento espírita nacional. Como os irmãos sabem, nessa época, o movimento espírita era diversificado, mas nem sempre tão unido. Por isso, muitos historiadores afirmam que o Reformador foi o verdadeiro berço do movimento de unificação espírita, pois foi ali que floresceram as ideias de caridade, conciliação e fidelidade a Kardec. Ao longo de sua trajetória, acolheu vozes como Bezerra de Menezes, Leon Denis, Chico Xavier, Emmanuel, Ivone Pereira, Herculano Pires, Hermínio Miranda, Divaldo Franco, Sueli Caldas Schubert, Martins Peralva e tantos outros, semeando, então, conhecimento e fé. Reformador atravessou gerações e enfrentou transformações profundas, mantendo-se firme durante crises e mudanças tecnológicas, adaptando-se também ao formato digital, ampliando seu alcance e levando a mensagem espírita a leitores de todos os continentes de língua portuguesa. Mas, mais do que uma revista, o Reformador é uma voz viva do Espiritismo. Em suas páginas, encontramos a história de nossa fé raciocinada, os testemunhos de caridade, os estudos que esclarecem e as mensagens que consolam. Terminando. Último. E neste mês de outubro, temos motivos especiais para a celebração. O Reformador divulga uma obra de grande relevância contemporânea, o Tratado dos Evangelhos, de autoria de Emídio Brasileiro. Mais uma vez, a revista cumpre sua missão de difundir conhecimento, aprofundar estudos e inspirar a prática do Evangelho na vida cotidiana, reafirmando seu papel como farol da doutrina espírita. Por isso, meus irmãos, celebrar o Reformador é celebrar o próprio Espiritismo vivido e pensado. O Espiritismo de Kardec, de Jesus,
Desde 1883, esta publicação não apenas informa, ela forma consciências, ilumina caminhos e inspira almas. O reformador é, enfim, um farol que jamais se apaga, uma chama que continua a brilhar nas letras espíritas, levando consolo, conhecimento e esperança a incontáveis corações. Que sua trajetória continue sendo exemplo de fidelidade doutrinária, dedicação cristã e compromisso com a verdade. Sim, ela precisa continuar viva. E que, inspirados em seu legado, sigamos todos reformando a nós mesmos, na certeza de que a verdadeira reforma é sempre interior, moral e espiritual. Muito obrigada. Palmas para a revista Reformador. Também estou muito satisfeito porque essa semana a Câmara Municipal de Goiânia, ela decretou, fez surgir a Comenda Batista Custódio. Batista Custódio é o fundador do Jornal Diário da Manhã. O Jornal Diário da Manhã, quem já leu o Jornal Diário da Manhã, quem já assinou o Jornal Diário da Manhã, viu e leu quantas e quantas mensagens espíritas. Quantas e quantas mensagens espíritas escritas por Javier Godinho, orador dessa casa. O senhor Batista era espírita. Espírita. E graças ao Diário da Manhã, foi possível termos a motivação necessária para escrever Tratado dos Evangelhos, que aos domingos, sempre aos domingos, publicava um texto, um episódio. Isso durante mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Então agora vai ter uma comenda para homenagear os jornalistas, o profissional da imprensa goiana. E que bom que a Câmara Municipal de Goiânia tomou essa providência para homenagear os escritores com a Comenda Batista Custódio. Proposta feita pelo ex-vereador Leandro Sena e que deu prosseguimento pelo vereador já de 11 mandatos, Anselmo Pereira. Eu disse a Anselmo que ele vai ganhar um Guinness Book, vereador por 11 vezes. Impressionante, impressionante. Porque trabalha por Goiânia. E gostei dessa ideia de poder homenagear os jornalistas, os profissionais da imprensa, vindo de um espírita. O senhor Batista Custódio era espírita, escrevia, frequentava o centro espírita e era muito grato a Chico Xavier, que o ajudou muito em momentos difíceis da vida dele. Eu pensei inicialmente em falar a respeito do texto que está no Reformador. Eu pensei nisso. Mas eu pensei na gratidão, no tema gratidão. Atualmente, quem está acompanhando o Diário da Manhã está publicando os resumos dos livros da Bíblia. Estamos a elaborar resumos dos livros da Bíblia. São 73 livros na Bíblia Católica e 66 na Bíblia Protestante, que vem da Bíblia Judaica. Então, já estamos no 26º livro. O Diário da Manhã publicou, essa semana, o 9º livro. E tem um livro lá muito interessante, que é o livro de Jó. O livro de Jó. Jó foi um homem rico, que tinha muitos filhos, tinha muitas posses, que de repente ficou pobre e doente. O livro diz
que o anjo adversário pediu a Deus a autorização para testar a fé de Jó. Porque ele disse assim a Deus: ele é bonzinho assim porque é rico, eu quero ver ele na pobreza, se ele vai manter a sua fidelidade. E Deus autorizou, só pediu uma coisa: não o mate. Numa tarde, todos os filhos de Jó foram mortos. E Jó perdeu tudo. E começou a nascer feridas em seu corpo. Incompreensão dos amigos, da esposa, que questionava: por que Deus está fazendo isso com você? Você não merece passar por isso. Aí surgiu um amigo que disse: é porque você tem algum pecado, tem alguma coisa, senão não estaria sofrendo assim. O livro termina Deus devolvendo o dobro da riqueza e filhos a Jó. Jó passou pelo teste, mas o livro não diz por que Jó passou por tudo aquilo, por todo o texto. No livro bíblico não informa por que Jó sofreu por aquilo. Não toca nesse assunto. Mas a resposta para esse enigma é gratidão. Muitas vezes Deus nos dá e Deus nos tira para testar não a nossa fé, mas a gratidão. A gratidão é a virtude que sintetiza todas as virtudes. Porque há sempre algo que temos o dever de sermos gratos. Mas não é fácil. Nós usamos de uma energia muito poderosa, concentrada, para fazermos os nossos pedidos. Mas a nossa energia de gratidão é muito mais baixa. E a nossa energia de louvor a Deus, mais baixa ainda, já que pela oração podemos pedir, louvar ou agradecer. Claro que quando recebemos as bênçãos, ficamos emocionados e agradecidos, como foi o caso de Simão Pedro, que ficou 3 dias e 3 noites tentando pescar e não pescou nada. E Jesus disse: Pedro, avança para águas mais profundas. E foi tanto peixe que as embarcações não cabiam. E Pedro se ajoelha em lágrimas e diz: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Estava ali o discípulo profundamente agradecido. Uma alma agradecida dá a sua vida com amor, dá sua vida com amor àquele ente agradecido. Eu disse a Marisley que eu não sei como agradecer ao seu Batista Custódio, pelo que ele fez, me dando a oportunidade de escrever o Tratado dos Evangelhos no Diário da Manhã. Porque um dia na Câmara, quando o nosso querido irmão, orador dessa casa, o doutor Abílio Volney, estava recebendo o título de cidadão goianiense, ali na mesa eu tive a ideia, pensei na ideia da Comenda Batista, mas o vereador já tinha pensado antes. A gratidão. A gratidão. Mas não é uma comenda. Somente Jesus pode pagar a tantos benfeitores que nos socorrem, nos ajudam, começando dos nossos pais, começando dos nossos familiares, dos amigos, dos desconhecidos. Estamos aqui, muitos de nós, com tristeza na alma, porque não conseguimos ainda alcançar determinados objetivos. Mas nos esquecemos da gratidão, por estarmos aqui, nesse planeta, encarnados, nesses corpos, com todas as suas limitações. Quando se é grato, não se tem tempo de ver
o mal. Não se tem tempo de se queixar. Não se tem tempo de reclamar por coisa alguma. Porque a gratidão é um amor, gratidão é uma manifestação de amor tão grande que não enxerga o defeito, a imperfeição, a treva. Porque a luz não enxerga a treva. Quando a luz chega, a treva desaparece. Então, por que Jó perdeu tudo aquilo? Para passar a mensagem, Deus permitiu que ele passasse por toda aquela provação para que ele aprendesse a ser grato. Mas será que Jó não era grato diante de tudo que ele possuía? Sim, mas a gratidão tem seus níveis. As virtudes têm seus níveis. As virtudes têm seus estágios. A gratidão a Deus, por nós existirmos. Se não fosse por Ele, nós nem existiríamos. Quanto mais, as bênçãos são muito maiores do que as dores, e isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Evangelho da Consolação. Quando Kardec organizou o Evangelho segundo o Espiritismo, ele visou o Cristo Consolador. Outros iriam para estudar Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, como é difícil sermos gratos. E qual é o sintoma da ingratidão? Qual é o sintoma? A revolta, a raiva, a falta de paz interior, a falta de percepção da presença de Deus em nós. O nosso planeta Terra está girando numa velocidade incrível no espaço. E para nós aqui parece que está tudo em paz, tudo calmo. Até quem diga que a Terra é plana. Daqui a pouco vamos dizer que é triangular. Por quê? Para dar estabilidade, para dar calma, tranquilidade aos seus moradores. Tamanho o amor de Deus por nós. Se nós pensarmos em relação ao amor que Deus sente por nós, nós não temos motivo algum para não perdoar. Não há perdão sem gratidão. A base de um verdadeiro perdão é a gratidão. Sem gratidão, não há como perdoar. Jesus curou 10 leprosos. E somente um, ele curou à distância. E somente um veio agradecer. E ele falou, mas não foram 10? Cadê os outros 9? Fica parecendo que Jesus queria gratidão para ser homenageado. Ali Jesus questionou a ingratidão. Provavelmente aqueles 9 ingratos vão passar, ou passariam, por alguns outros tipos de testes. A lepra não foi suficiente. Tiveram autorização da cura, mas a ingratidão os acompanhou pelo caminho até a cidade. Mas um veio agradecer, e se ajoelhou, e chorou, e reconheceu a cura, e amou, e passou a seguir aquele Cristo. Mas olha a pergunta de Jesus, não foram 10? Cadê os outros 9? Naquele momento, Jesus estava dizendo, precisamos da gratidão. A maior lição de gratidão da Bíblia é o momento da cura dos 10 leprosos. Falando parece que é fácil, mas não é fácil ser grato.
Só é possível a verdadeira gratidão quando há amor. Amor pelo benfeitor. Quando nós sentimos amor por quem nos ajudou, por quem nos ajuda. Sem o amor, não haverá gratidão. Muitas vezes a nossa gratidão é um muito obrigado, muito frio, muito obrigado. Eu admiro muito o pessoal da Sechonoye, porque eles dizem que pelo menos durante o dia, nós temos que receber 10 muito obrigado que vêm com muito amor. Não é aquele obrigado à toa, aquele obrigado intenso. Não é um muito obrigado superficial. É um muito obrigado que vem da alma. É um muito obrigado que vem de uma alegria por ter recebido o benefício. Cadê os outros 9? Olha o desapontamento, a tristeza. Quantos de nós recebemos como pagamento a ingratidão? Existem todas as formas de ingratidões. Por exemplo, o salário de um professor. Um salário, pior que o salário do professor, é o salário do escritor. Ele consegue ganhar muito menos do que o professor. Mas não se preocupem, professores. Você faz de um lado e recebe do outro. Como já dizia Maria Teresa de Calcutá, o que importa é Deus. A nossa satisfação, ela é devida ao Pai. O nosso negócio é com Ele. Se alguém é ingrato, não perca tempo, não guarde mágoa. Você faz de um lado, recebe a ingratidão, e Deus vem e dá 100 vezes mais. E às vezes a gente nem sabe, porque recebeu tanto de quem a gente nunca ajudou. É para compensar a ingratidão de quem a gente ajudou. Uma vez um filósofo disse: que bem que eu te fiz para me odiares tanto. Olha a frase. Que bem que eu te fiz para me odiares tanto. Geralmente as pessoas que mais nos odeiam são as pessoas que mais ajudamos. Que bem que eu te fiz para me odiares tanto. Jesus amou tanto, deu tanto, e olha o que aconteceu. E ele nem disse: eu perdoo, Senhor, Pai, perdoai-os. Ou seja, pediu perdão a Deus, ficou envergonhado. Senhor, ele não sabe o que faz, é assim mesmo. Então nós precisamos, como analfabetos das virtudes, aprendermos a lição número 1, dentre todas as virtudes: sermos gratos a Deus. Inicialmente, de forma superficial. Senhor, obrigado. Não saiu do coração. Senhor, obrigado. Senhor, eu te agradeço. Não saiu do coração. A gratidão vem da alma, vem com lágrimas, vem com alegria, vem com choro de alegria. A gratidão vem com sentimento forte. O que causa a traição? O que causa a desonestidade? O que causa a infidelidade? O que causa a fraude, a lesão, a coação? Senão a falta dessa fonte viva que não nos deixa sedentos, que é a virtude da gratidão. O grato é paciente, é caridoso, é amoroso, é persistente, não desiste nunca do bem, de ajudar. Mas também respeita a liberdade, respeita o livre-arbítrio,
a gratidão é respeitosa. Não vamos cobrar de quem nós ajudamos. Geralmente, quem ajudamos vai nos dar o fel da ingratidão. Geralmente, 90%. 90%, eu estou sendo otimista, porque é 99%. Eu estou sendo otimista quando eu falo 90%, ou seja, a cada 100 pessoas, 10 são gratas. Preocupa não. E Jesus disse isso, não há profeta em sua terra. Nós menosprezamos os da casa. Nós menosprezamos os da família, da nossa cidade. Quanta gente boa tem em nossa cidade, quanta gente boa tem em nossa família. Mas nós queremos que todos sejam como nós. Eu tenho mais 3 irmãos. Cada um tem uma virtude que eu não tenho, estou muito longe deles. Mas nós, muitas vezes, consideramos, porque temos algumas virtudes superiores aos nossos irmãos e irmãs. A gratidão é um sentimento que nos leva à humildade. A gratidão é um sentimento que nos leva à tolerância e à verdadeira e pura alegria. A alegria de viver. Está faltando alegria. Causa da depressão, falta de alegria, desapontamento, decepção. Como a decepção dói. Mas diante dessa dor, vamos reconhecer a dor. Se somos feridos, vamos reconhecer a dor. E vamos sentir a dor e vamos chorar pela dor. Mas quando a dor passar, ou amenizar, Senhor, se o Senhor colocou essa pessoa no meu caminho, é para que eu seja mais grato, como Jó. Para que eu aprenda a agradecer por tudo, dai graças a Deus. Por tudo, dai graças a Deus. Pela saúde, pela doença, pela enfermidade, pela facilidade, pelo obstáculo, pela dor, pelo amor, pelo bem-estar. Por tudo, dai graças a Deus. E quando é que nós vamos chegar a um nível de sentirmos esse amor pelo nosso Pai, a ponto de atendermos as recomendações de Jesus? Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Quase todas as noites antes de dormir, eu vejo alguma coisa da astronomia. A beleza que é o universo. Meus irmãos, no YouTube, tem diversos canais, diversos filmes, diversas reportagens sobre o que existe lá fora. A Terra, em termos de tamanho, é um corpo atômico, é menos que um átomo. A beleza. Por isso que a Mãe Santíssima disse a Eurípides Bassanufo: ensine a astronomia aos alunos. Maria de Nazaré se apareceu ao professor Eurípides e pediu: ensine aos alunos astronomia, para ver algo tão grandioso, tão majestoso, trilhões e trilhões e trilhões de corpos celestes, e não estamos falando aqui dos mundos espirituais extrafísicos. E aí falar: meu Deus, tão grande e me criou, tão poderoso e me criou. Quando nós vamos chegar a esse nível de sentirmos essa profunda gratidão a Ele,
e depois a todos os nossos irmãos. E amai o vosso próximo como a vós mesmos. Isso é a síntese da grande gratidão. Tudo bem, não vamos também sairmos daqui tristes pelas nossas ingratidões, não. Vamos agradecer a Deus até pelas nossas imperfeições, até pelas nossas limitações, porque elas nos inquietam, elas nos deixam tristes, elas nos causam enfermidades. Cadê os outros 9? Somos os leprosos do Espírito. Todos os dias somos curados por Ele. E quantas noites nós agradecemos, Senhor, muito obrigado. O Senhor me livrou disso. O Senhor me ajudou naquilo. Obrigado pelo filho, pela filha, por tudo. Pelo familiar, pelo pai, a mãe, pelo amigo, pelo inimigo, por aquele que gosta ou não gosta de nós. Muito obrigado por tudo, Senhor. Mas como é que vai surgir essa gratidão? Não é apenas pelo reconhecimento. A gratidão não é uma virtude passiva de quem recebe e reconhece a bênção. A gratidão, ela é ativa. Senhor, a partir de hoje, por gratidão, eu vou fazer isso. A partir de hoje, por gratidão. A gratidão, ela só se reconhece com atividades de trabalho em prol de ajudar aqueles, primeiramente, que nos ajudam. Depois, aos demais. Aí derrama, o amor derrama. O meu amor por Batista Custódio e minha gratidão por ele é tão grande, que vai agora se espalhar para todos os jornalistas, porque a proposta estava arquivada na Câmara Municipal. Quem desarquivou foi o Anselmo, a meu pedido. E eu perturbei ele, e eu cobrei dele. Agora, quantos vão ficar felizes por causa de um grande amor que eu tenho por ele? Olha o que o amor faz. Mas por que esse amor? Por gratidão. Ele me ajudou, dando espaço no Diário da Manhã para publicar a obra da minha vida. É isso que o amor faz. É o exemplo de gratidão. Quantos vão se beneficiar graças a esse amor que eu tenho por ele? Olha o que o amor não faz. Alcione desceu das esferas superiores para ajudar a família. Olha que amor, um anjo que não precisava vir à terra. Olha o que o amor não faz. Eu estou dando o exemplo aqui do Batista, porque essa semana aconteceu isso. Quando você ama e você é grato, e você é grata, a luz se transforma em farol, em estrela, que brilha, sem querer reconhecimento. Não quer reconhecimento, não quer gratidão. O grato não quer receber nada. O grato só quer doar. O grato só quer dar. O grato só quer amar. O grato não quer mais nada, porque já está grato, já está pleno. O grato já se sente bem por amar o seu benfeitor, a sua benfeitora. Então, meus irmãos, que nós pensemos em nossos sentimentos de gratidão. E quando Jesus disse, ninguém ama mais do que um amigo, e o amigo é aquele que está disposto a dar sua vida pelo outro amigo. Temos que dar nossas vidas a todos, gratos e ingratos. Porque, na verdade, o outro que é ingrato é irmão nosso. É amado tanto quanto nós pelo nosso Pai. Se não amarmos esse nosso ingrato, nós estamos ferindo a Deus.
Estamos sendo ingratos com Ele. Deus é aquela mãe amorosa que quer que os filhos que não se entendem ou que não se amam se esforcem para suportarem pelo menos uns aos outros. Eu queria amar tantas pessoas como amo o Batista Custódio de gratidão. Eu queria ser grato aos donos das faculdades que nos pagam mal, porque estão nos dando a oportunidade de fazermos o que nós gostamos e ajudar as pessoas. Sou grato a eles. Tem faculdade que eu trabalho e pago imposto. Eu pago para dar aula em certas faculdades. Não é verdade? Mas eu sou grato, profundamente grato, e faço com amor. O professor não tem que dar aula por causa de dinheiro, tem que dar aula por causa do amor. Não é só professor, qualquer profissional, em qualquer área da vida, ele tem que fazer com amor, porque aí o salário verdadeiro virá. E é fantástico. E é fantástico. Então, bem-aventurados os gratos, porque deles é o reino dos céus. Os que são gratos por tudo e por todos, pelo sofrimento e pelas bênçãos. E que sejamos aquele leproso que diz: Senhor, e nos prostremos aos pés do Cristo e de Deus, agradecidos profundamente, porque Ele nos cura todos os dias. Muita paz a todos, e que a gratidão nos acompanhe sempre em nossas consciências.